Olá pessoal, eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. Para quem não está inscrito no canal, aproveite já. E hoje nós vamos falar sobre pintas e mais especificamente quando qualquer um de nós pode eventualmente suspeitar de que uma pinta não está indo muito bem. A gente sabe que a grande maioria das pintas são benignas, não causam mal nenhum para o nosso corpo, às vezes algum incômodo estético quando surge alguma área, mas existem algumas pintas que realmente nós devemos observar e ter muita atenção em relação a elas, porque podem representar o início de um câncer de pele potencialmente perigoso e agressivo, que é o melanoma. Esse tumor começa com uma pequena pinta na pele, mas ele pode cair na profundidade e espalhar para outros órgãos e ter uma complicação grave, uma complicação séria. E quando suspeitar de uma pinta? Então existem critérios simples que qualquer um de nós, qualquer pessoa leiga inclusive, pode identificar. E são 5 critérios, e isso foi desenvolvido pela Universidade de Nova York para ajudar as pessoas leigas a identificarem esse câncer de pele potencialmente tão agressivo, mas que tem um índice de cura acima de 98% quando detectado logo no início. Veja a característica das pintas. Essas são 5 características que vão ser observadas. Primeiro é o A de assimetria. As pintas benignas, geralmente elas são simétricas. E o que é isso, Gamiro? Se a gente passar uma linha bem no meio da pinta e identificar as duas metades, uma metade tem uma semelhança em relação à outra. A pinta benigna geralmente é isso. O câncer de pele não, ela tem uma metade bem diferente da outra, tanto no aspecto do tamanho, do contorno, das cores, mas existe uma assimetria. Isso é muito importante porque as pintas benignas tendem a ser simétricas, ou seja, um lado igual ao outro, né? E não com diferenças como um cometa, por exemplo, que um lado é redondinho e o outro tem uma cauda, uma vírgula, né? Não, as pintas tendem a ser simétricas. Então esse é o A de assimetria, é um sinal de alerta. O segundo sinal de alerta é o B de bordas. Bordas de que tipo? Bordas irregulares. Por quê? As bordas regulares, então se imaginar uma roda, ela tem o contorno totalmente irregular. Isso é uma característica benigna, mas se as bordas forem todas cheias de reentrâncias, mais ou menos como uma ilha, isso, sem dúvida nenhuma, não é uma característica normal. Não é porque tem uma borda irregular que já seja um câncer de pele. É importante que esses são vários critérios, são 5 critérios. Quando tem todos os critérios, pode ser que seja realmente um melanoma. Mas sempre, na suspeita, procure o seu médico dermatologista. Continuando, o C é o C relacionado a cores. As pintas benignas geralmente têm uma cor só ou duas. Então, se eventualmente você identificar alguma pinta que tem mais do que duas cores, então tons do castanho escuro, castanho claro, dentro da mesma pinta, tons de preto, eventualmente cinza, azul, né, o vermelho ou esbranquiçado, tudo isso somado na mesma pinta, então a presença de múltiplas cores pode aumentar a suspeita de eventualmente essa pinta não ser benigna, mas é importante uma avaliação detalhada com um médico dermatologista. Se você identificar algum sinal, sempre procure a ajuda de um profissional. O D. O D é relacionado ao diâmetro. Então, as pintas que têm um diâmetro maior do que 6 milímetros, e o que é 6 milímetros? De uma forma simples, é aquela borracha de um lápis borracha. Tá? Então, aquele diâmetro é aproximado de 6 milímetros. Então, quando uma pinta tem um tamanho maior do que esse, isso pode ser também um sinal de alerta, já que as pintas benignas tendem a ter um tamanho menor e eventualmente o melanoma, o câncer de pele, ele tende a se expandir muito mais do que isso. Mas veja, não é porque a sua pinta eventualmente tem 10 milímetros que ela seja um câncer de pele. É importante esse entendimento global, é apenas um sinal de alerta e que nós temos que considerar o todo. E por último, o quinto critério é o E, né? Então A, B, C, D, E de evolução.
Então, uma pinta que está mudando é um sinal de alerta também, já que o câncer de pele do tipo melanoma, que vem das pintas, na maioria das vezes ele surge da pele totalmente normal. Então, do nada surge uma pinta e aí desenvolve o melanoma. Mas, numa quantidade menor de casos, em torno de 30% aproximadamente, ele vem de uma pinta antiga. Então, se alguma pinta, eventualmente, que você tem no corpo se transforma, então ela muda de tamanho, ou ela muda o contorno, muda a coloração, muda o aspecto geral dela, fique atento. A mudança de uma pinta, ou uma pinta nova, pode representar um câncer de pele. Então, fique atento a esses 5 sinais que são a regrinha do ABCDE. Então, se eventualmente alguma pinta do seu corpo mostra algum desses sinais, fique alerta e, na dúvida, procure sempre o médico dermatologista que vai fazer uma avaliação precisa, clínica, dermatológica e até mesmo com o dermatoscópio, que é um microscópio portátil que o dermatologista encosta na pele e verifica com muito mais detalhes, um aumento pelo menos de 10, 20, 50 vezes e pode caracterizar melhor se aquela pinta é benigna ou é uma suspeita ou eventualmente até um câncer de pele para ser removido e diagnosticado, já que o resultado final é com o laudo do anátomo patológico da biópsia. Fique atento à sua pele, examine-se com frequência você mesmo diante de um espelho, áreas que você não consegue examinar, pede para alguém da sua família, sua esposa, por exemplo, ou um filho, uma filha, examinar as costas, que é um local bastante comum de câncer de pele desse tipo. O melanoma costuma se manifestar principalmente nessa região das costas, aqui na parte superior, na região do tronco, nas pernas, principalmente abaixo do joelho, e pode se manifestar também na cabeça e pescoço, dependendo da faixa etária. Ele tem uma predisposição por aparecer mais em alguns locais do corpo ou em outros. Fique atento, na dúvida procure seu médico dermatologista.